Existe um instante em que o sujeito olha para baixo. Não é o medo de cair. É outra coisa. É a percepção súbita de que ele poderia, se quisesse, se atirar. E essa percepção não vem de fora, vem de dentro. Esse instante tem um nome. Chama-se angústia. E foi sobre esse instante que dois filósofos escreveram, em séculos diferentes, em línguas diferentes, sobre o mesmo abismo. Søren Kierkegaard chamou isso de o vértigo da liberdade. Jean-Paul Sartre transformou isso na condenação de existir. E Legião Urbana, em Angra dos Reis, talvez tenha dado voz ao silêncio que sobra quando percebemos tudo isso. Hoje, a gente vai atravessar esse vazio. Em 1844, na Dinamarca, um filósofo chamado Søren Kierkegaard publicou um livro pequeno e perturbador. O conceito de angústia, Begrebet Angst. Nele, Kierkegaard fez algo que ninguém tinha feito antes com essa precisão. Ele descreveu a angústia de dentro, não como sintoma médico, não como falha moral, como experiência. Do existencialismo, esse é o gesto que mais tarde se chamará fenomenológico. Descrever o que aparece à consciência, sem reduzir o fenômeno a uma causa externa. E o que Kierkegaard descreve é o homem à beira do precipício. Esse homem, escreve Kierkegaard, sente duas coisas ao mesmo tempo. Sente o medo de cair e sente o impulso de se atirar. Esse querer e não querer simultâneo é a angústia. A angústia não é medo. O medo tem objeto. O medo se dirige a um animal, a uma doença, a uma morte concreta. A angústia não. A angústia se dirige ao nada. A angústia é a vertigem da liberdade. Quando o sujeito olha para baixo, ele percebe que está livre, que ninguém o segura, que a possibilidade do salto é absoluta. E essa possibilidade, esse poder fazer o que não se quer fazer, abre dentro dele um vazio sem fundo. Kierkegaard tem uma expressão para isso. Antipatia simpatizante. Simpatia antipatizante. O sujeito ama aquilo de que tenta fugir. Em 1943, em Paris ocupada pelos nazistas, um filósofo francês de 38 anos, chamado Jean-Paul Sartre, publica O Ser e o Nada. Sartre lê Kierkegaard e radicaliza. Para Sartre, o ser humano não tem essência, não nasce com um sentido pronto. Não há Deus que o desenhe, não há natureza humana que o defina. O ser humano é, antes de qualquer coisa, liberdade. Pura liberdade. Liberdade absoluta. E aí está o problema. Porque a liberdade absoluta significa que cada gesto, cada palavra, cada silêncio é uma escolha que ninguém pode justificar por você. Sartre escreve a frase mais dura que um filósofo já escreveu sobre a condição humana. O homem está condenado a ser livre. Condenado porque não escolheu nascer. Livre porque, uma vez nascido, é responsável por tudo o que faz. E a angústia em Sartre é exatamente isso. Não é medo de cair, é o confronto com a própria liberdade. É descobrir que ninguém vai escolher por você, que a vida não tem trilho, que entre você e o nada não há uma só barreira que não seja sua. Sartre escreve uma frase ainda mais radical. Somos angústia. Não temos angústia, somos angústia. A angústia é o modo de ser do humano que percebeu que é livre. Kierkegaard descreveu a vertigem. Sartre transformou a vertigem em método. Os dois descreveram a mesma coisa, em séculos diferentes. O sujeito diante de si mesmo, sem chão. Agora, vamos ver essa angústia acontecer. Não num livro, numa canção. Numa canção brasileira, de 1987, escrita por um homem que conhecia o precipício.
Antes de ouvir os versos, é preciso saber 3 coisas. Primeira, a canção se chama Angra dos Reis. Foi composta por Renato Russo, Renato Rocha e Marcelo Bonfá. Se fosse sempre assim. Foi lançada no álbum Que País é Este? 1987, da banda Legião Urbana, no dia 30 de novembro de 1987. Segunda, 18 meses antes da composição, em 26 de abril de 1986, o reator número 4 da usina de Chernobyl, na então União Soviética, explodiu. Foi o pior acidente nuclear da história. Liberou 400 vezes mais material radioativo do que a bomba de Hiroshima. Terceira, 2 meses e meio antes do lançamento do álbum, em 13 de setembro de 1987, em Goiânia, 2 catadores de sucata encontraram uma cápsula de radioterapia abandonada e a venderam a um ferro velho. O dono do ferro velho abriu a cápsula. Dentro havia um pó azul brilhante. Era Césio 137. 4 pessoas morreram nas semanas seguintes. 1.600 foram contaminadas. Foi o maior acidente radiológico fora de uma usina nuclear que o mundo já viu. Chernobyl em abril. Angra dos Reis composta no meio. Goiânia em setembro. Disco lançado em novembro. Esta é a cronologia. Guardem-na. Renato Russo, em concerto em Porto Alegre em 1990, diria: o nome indígena do lugar onde construíram nossa usina nuclear, Itaorna, significa terra fofa. Os índios já sabiam que qualquer coisa que se colocasse ali ia afundar. A canção começa assim. Se fosse sempre assim. Esse é o primeiro gesto fenomenológico da canção. O sujeito não está em pânico, não está chorando, está numa cama, com alguém ao lado. Quente, deita aqui perto de mim. Um lugar onde, em tese, deveria haver paz. E é exatamente nesse lugar, quente, deitado, perto, que algo o atravessa. Tudo está em paz. Kierkegaard escreveria assim: a angústia não chega pela porta da frente. A angústia chega quando tudo está em paz, quando o ambiente é seguro, quando não há motivo aparente. Os dias são iguais. É aí que o sujeito se dá conta de que o nada está dentro dele, não fora. Sartre diria: os dias são iguais porque o sujeito percebeu, mesmo sem nomear, que nenhum dia tem sentido por si só, que é ele quem precisa escolher dar sentido. E essa percepção, mesmo deitado quente perto de alguém, é insuportável. Em 1987, o Brasil inteiro estava deitado quente perto de alguém. A ditadura tinha acabado havia 2 anos. A nova Constituição estava sendo redigida. Havia paz. E, no entanto, os dias eram iguais. Porque sob a paz aparente, havia uma usina nuclear funcionando em terra fofa, uma cápsula de Césio aberta no centro-oeste, uma economia em hiperinflação, um futuro que ninguém conseguia imaginar. A música segue. Se fosse só sentir saudade. Esse algo mais é o nome técnico da angústia em Kierkegaard. A saudade tem objeto. Sente-se saudade de alguém, de um lugar, de um tempo. A angústia não. A angústia é a saudade sem objeto. É a dor que sobra depois que se nomeou tudo o que podia ser nomeado. Mas tem sempre algo mais. Renato Russo sabia disso na carne. Desde a juventude, era descrito por amigos como introspectivo e arisco. Carregava, segundo seus biógrafos, uma depressão que o acompanhou a vida inteira.
seja como for, é uma dor que dói no peito. Mas a dor que dói no peito, em 1987, ainda não tinha nome. Era algo mais. Era angústia em estado puro. Sartre diria: esse algo mais é o nada que constitui o sujeito. Pode rir agora, que estou sozinho. É a descoberta de que, mesmo sentindo saudade, o sujeito ainda está sozinho diante de si. A saudade conforta porque tem destinatário. A angústia não tem para quem ligar. A música muda de registro. Mas não venha me roubar. O sujeito sabe que está sendo observado e sabe que está sozinho. As duas coisas ao mesmo tempo. Sartre dedicou páginas inteiras de O Ser e o Nada ao olhar do outro. Para Sartre, ser olhado é ser transformado em objeto. Aquele que me olha me reduz, por um instante, a algo. E eu perco, por esse instante, minha liberdade, porque agora existo do jeito que o outro me vê. O olhar dos outros, sentido como roubo, é exatamente o que Sartre descreve. Mas o verso vai mais fundo. Pode rir agora que estou sozinho. O sujeito acusa o outro de rir da sua solidão. Mas a solidão, em Kierkegaard, é o lugar onde a angústia se torna mais nítida. É no isolamento que a vertigem da liberdade aparece sem disfarce. O outro, ao rir, só confirma o que o sujeito já sabia. Que ele está, no fim das contas, sozinho com seu nada. E então vem o verso mais perturbador da canção. Vamos brincar perto da usina. Aqui a canção entrega seu núcleo. O sujeito sabe que existe perigo e propõe brincar exatamente ali. Não apesar do perigo, por causa do perigo. Vamos brincar perto da usina. Deixa pra lá. Por que se explicar se não existe perigo? Esse é o homem na beira do precipício de Kierkegaard. Não é o medo de que a usina exploda. É a atração pelo abismo. É o impulso de se aproximar exatamente daquilo que pode te destruir. Kierkegaard chamou isso de antipatia simpatizante. Tem-se aversão e atração ao mesmo tempo pelo nada que se abre. Lembra do abismo no início do vídeo? Em 1987, Angra dos Reis não era metáfora. A usina Angra 1 estava em operação desde 1985. A central tinha sido construída sobre Itaorna, terra fofa. O Brasil tinha acabado de assistir pela televisão a Chernobyl explodir e tinha acabado de viver, na própria carne, o desastre de Goiânia. Brincar perto da usina não era hipótese. Era a vida cotidiana de quem morava no sul fluminense. Era a posição existencial de um país inteiro. Sartre completaria: por que se explicar se não existe perigo? É exatamente a frase da má-fé. A má-fé, em O Ser e o Nada, é o mecanismo pelo qual o sujeito mente para si mesmo a fim de fugir da angústia da liberdade. Senti teu coração perfeito. É um dos versos mais cruéis já escritos em português. O sujeito sente o coração do outro batendo perfeitamente, e isso dói. Por quê? Porque o coração do outro está vivo, está batendo, e o sujeito que ama esse coração sabe que ele um dia vai parar. Sabe que o coração perfeito batendo à toa é uma promessa que não pode ser cumprida. Batendo à toa, isso dói. Toda perfeição contém, dentro de si, sua própria ruína. Kierkegaard escreveria: este é o instante em que a angústia se desliga do perigo objetivo e se torna pura. Não há nada de errado com o coração do outro. Está perfeito. E é exatamente por estar perfeito que dói. Seja como for, é uma
A angústia não precisa de um motivo externo. Ela floresce melhor onde tudo aparentemente vai bem. Ver que não é nada disso. Vai ver que já não sei quem sou. Esta é a frase que Sartre poderia ter escrito. Para Sartre, o sujeito nunca sabe quem é, porque o sujeito não é nada antes de escolher. O para si, termo de Sartre para a consciência, é definido como aquilo que não é o que é e é o que não é. O sujeito é, a cada instante, falta, projeto, aposta sem garantia. Vai ver que eu já não sei quem sou. Quando Renato canta "Vai ver que já não sei quem sou", ele está descrevendo a estrutura ontológica do humano segundo Sartre. Vai ver que nunca fui o mesmo. Não saber quem se é não é falha, é condição. E o último verso da estrofe vira ainda mais o parafuso. A culpa é toda sua e nunca foi. A culpa é toda sua e nunca foi. É a contradição assumida. O sujeito acusa o outro e, na mesma respiração, retira a acusação. Por quê? Porque o sujeito sabe, sartrianamente, que a culpa não pode ser do outro, que ele é responsável pelo que sente, que culpar o outro é má fé, mas, ao mesmo tempo, a dor é tão grande que precisa ter um destinatário. Então a culpa é dada e tirada na mesma frase. Esse é o pulso da angústia. E então a canção sobe ao seu pico apocalíptico. Mesmo se as estrelas começassem a cair. É a imagem nuclear. É Chernobyl. É a cápsula de Césio aberta em Goiânia. É a usina de Angra que poderia, a qualquer momento, transformar a Bahia em chamas. Luz queimasse tudo ao redor. É o fim chegando cedo. E o que o sujeito diz diante disso? Deixa pra lá. Deixa pra lá é a frase da má-fé sartriana levada ao extremo. Diante do apocalipse iminente, diante da possibilidade real de o corpo da pessoa amada estar em chamas, o sujeito propõe simplesmente deixar pra lá. E fosse o fim chegando cedo. Não enfrentar, não escolher, fingir que a angústia não está ali. Mas, e este é o gênio da canção, o sujeito sabe que não consegue. Ele propõe deixar pra lá precisamente porque não consegue deixar pra lá. A frase é a confissão da impossibilidade da fuga. Você visse nosso corpo em chamas. Kierkegaard escreveria como o último gesto do homem na beira do precipício antes do salto. Ele olha para baixo, vê o nada e tenta, uma última vez, fingir que pode dar as costas. Mas a vertigem já tomou conta. A liberdade já foi vista. Não há mais como desver. As estrelas começarem a cair. Para onde é que a gente vai fugir? Esta é a pergunta da angústia em estado puro. E ela não tem resposta, porque Kierkegaard e Sartre, em séculos diferentes, na mesma fenomenologia, descobriram a mesma coisa. Não se foge. Kierkegaard escreveu que o sujeito pode inventar inúmeros subterfúgios para escapar da angústia. Pode se afundar no trabalho, no prazer, na religiosidade superficial, na rotina. Mas a angústia volta. Sempre volta. Porque ela não é um problema externo a ser resolvido. Ela é o modo como o sujeito existe. Sartre foi ainda mais direto. Estamos condenados a ser livres. Não há, em lugar nenhum do universo, uma instância que possa nos dispensar de escolher. Mesmo quando fingimos não escolher, estamos escolhendo fingir. A má-fé é, ela mesma, uma escolha livre. Onde é que a gente vai fugir? Quando Renato Russo pergunta para onde a gente vai fugir, ele sabe que não há resposta. A pergunta é retórica. É o último gesto antes do silêncio. É o homem na beira do precipício, olhando para o amante e dizendo: não há saída para nenhum dos dois. Não há saída para nenhum de nós.
Em 1987, o Brasil não tinha para onde fugir. A usina estava lá. A cápsula de Césio tinha sido aberta. Chernobyl tinha provado que a tecnologia atômica não respeita fronteiras nem regimes. As estrelas, em sentido literal e em sentido fenomenológico, já tinham começado a cair. Mas Kierkegaard e Sartre nos deixaram, cada um a seu modo, uma porta entreaberta. Kierkegaard escreveu que a angústia é também uma chance. É o momento em que o sujeito se descobre livre e, portanto, responsável por si mesmo. Quem fugiu da angústia nunca acordou. Quem atravessou a angústia se tornou. Sartre escreveu que somos angústia, mas escreveu também que somos projeto, que o homem se faz nos seus atos, que mesmo diante do nada, sempre há o que fazer, e esse fazer é o que constitui o ser. Angra dos Reis não oferece consolo, não tem moral, não tem lição, mas, ao nomear a angústia com tamanha precisão fenomenológica, faz aquilo que Kierkegaard e Sartre julgavam ser o único gesto possível diante do abismo: olhar para baixo, ver o nada e dizer o que se viu. O resto é silêncio.